Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje de um assunto que são os hábitos deletérios em ortodontia. Hábitos deletérios significa hábitos nocivos, que a criança ela já tem esses hábitos desde uma fase bem precoce, que é o ato de chupar chupeta, a onicofagia, que é o ato de roer unhas. Então, esses hábitos e outros, que nós vamos ver daqui a pouco, fazem com que haja uma má oclusão nesses pacientes. Então, o paciente adquire uma mordida aberta, adquire mau posicionamento dos dentes, vestibuloversões, mordidas cruzadas e também lábios hipotônicos. Então, nós temos aqui os impulsos naturais da criança. Impulsos que nós conhecemos é o mais importante, que é o ato da amamentação. A mamadeira já é um recurso artificial. E o que acontece com a mamadeira? A mamadeira ela permite uma passagem, ou seja, um fluxo de leite bem maior, não obtendo então uma sensação de plenitude alimentar e o êxtase emocional da criança. Então a criança procura um substituto, no caso, que é a chupeta, que é chupar o dedo. É necessário que a criança tenha o período normal de amamentação. Então há certas mães que às vezes preferem não amamentar a criança por muito tempo, por vários motivos. E isso vai influenciar psicologicamente na criança. E ela vai obter, então, certos hábitos nocivos, que são chamados hábitos deletérios. O volume maior de leite vai provocar, então, desvios na posição da língua, no hábito, então, da deglutição atípica. E isso vai ocasionar uma série de problemas. O bico ortodôntico da mamadeira é importante. É importante que a gente sempre peça a mamadeira que tenha o bico semelhante ao bico materno. Então é chamado de bico ortodôntico. A postura ao se alimentar na mamadeira é importante. Então nós devemos deixar a mamadeira sempre na posição vertical. E no berço, o pescoço ele não deve ficar fletido. Isso para evitar o quê? O hábito da respiração bucal. Outras causas nós temos aqui para a instalação da deglutição atípica é o infartamento das tonsilas, perdas precoces de dentes descidos anteriores, diastema interincisal grande. Então nós vamos ver então tudo isso aqui que está sendo citado mais para frente. Então vejamos aqui causas para a instalação de uma deglutição atípica. Então quais são essas causas? Perdas precoces de dentes descidos anteriores. Então a criança perdendo esses dentes anteriores numa fase assim bem precoce, antes do tempo, a língua ela se interpõe aqui entre esse espaço e a criança então passa a ter uma deglutição atípica e às vezes até uma mordida aberta. Então nós temos aqui também o infartamento das tonsilas. Então as tonsilas, antigamente amígdalas, então quando ocorre o infartamento dessas tonsilas, como por exemplo aqui as tonsilas palatinas, a criança ela sente uma dificuldade em engolir. Então quando ela vai deglutir, ela não faz uma deglutição normal. Então ela joga a língua para frente e a língua vai se interpor aqui
na região anterior, abrindo às vezes a mordida. Nós temos aqui, no caso, a porção antero-superior da faringe, onde nós encontramos aqui a tonsila faríngica. E vejam que a tonsila faríngica, na criança, ela costuma a se inflamar. Aí nós estamos diante da chamada adenoide. Então, qual o significado da adenoide? Nada mais é do que um infartamento, a inflamação da tonsila faríngica. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui a cavidade nasal, por onde passa o ar, que é o correto. Então, nós respiramos pelo nariz, que é a forma mais correta. Por quê? Porque o ar penetrando pelo nariz, ele vai sofrer aqui nessa entrada, no vestíbulo nasal, uma filtração. O ar passando pelo vestíbulo e vai sofrer uma filtração através das vibriças. Então, partículas de pó já ficam aderidas nessas vibriças. Quando o ar ele penetra aqui dentro da cavidade nasal, nós temos aqui a parede lateral dessa cavidade, que é revestida por um muco, que é um elemento assim que gruda, que faz grudar então essas partículas de pó. Então o ar já entra filtrado aqui. Ele fica filtrado, fica aquecido ao mesmo tempo, e essa diferença aqui que existe entre o meio externo com o meio interno vai provocar então o umedecimento desse ar. Então o ar iria para os pulmões, no caso, aquecido, umedecido e filtrado. Mas vejam aqui, nesse caso nós temos aqui um infartamento da tonsila faríngica. Então a tonsila faríngica vai vedar a passagem do ar da cavidade nasal para a faringe. Então nós temos aqui este orifício aqui, que é o limite posterior da cavidade do nariz, que é a coana. Nós temos duas coanas. Eu falo coana aqui porque nós estamos vendo uma metade. Então, fechando aqui, vedando essa passagem, o que vai acontecer? O ar ele não vai passar para a faringe. E o paciente começa a respirar pela boca, que é incorreto. O paciente respirando pela boca, nós sabemos que o ar, além de ele não ser filtrado, ele não vai ser umedecido e não vai ser aquecido. Então essa criança, além de ter problemas na formação do esqueleto da face, do víscero-crânio, ela vai ter problemas também de bronquite e problemas pulmonares. E nós temos que estar sempre de olho nas crianças, desde o recém-nascido. Então, quando existe uma inflamação ou alguma coisa que esteja vedando a passagem do ar da cavidade nasal para a faringe, a criança ela apresenta certas características clínicas. Por exemplo, ela começa a babar mais no travesseiro, ela começa a roncar. Então, tudo isso são sintomas de uma criança que tem um problema, uma obstrução da passagem do ar da cavidade nasal para a faringe. Os diastemas interincisal grande é ocasionado aqui no ato de chupar o dedo. A criança chupando o dedo vai fazer com que os dentes anteriores não erupcionem, mostrando então aqui uma mordida aberta. E ao mesmo tempo, vejo que ela está forçando aqui a mão na mandíbula, levando a mandíbula para trás e os dentes superiores para vestibular. Então vai ocorrer aqui
a vestibularização dos dentes anteriores. Nós temos então o que nós chamamos de fisiologia da deglutição normal. O que vem a ser isso? Uma deglutição normal, ela tem uma fase chamada fase bucal, que ela é consciente e voluntária. Então, quando a gente faz a ingestão do alimento, que significa colocar o alimento dentro da cavidade bucal, nós estamos agindo de uma forma consciente e voluntária, porque o que está agindo aí é o nosso sistema nervoso central. Já na fase faríngea, quando o alimento está indo para a faringe, então nós estamos deglutindo aquele alimento, aquele bolo alimentar, então nós temos uma fase consciente ainda e também uma fase involuntária. Então aqui nós temos o sistema nervoso central agindo nesta fase consciente e aqui o sistema nervoso autônomo já agindo na fase involuntária. Quando nós estamos aqui na fase esofágica, que é quando o alimento vai da faringe para o esôfago. Então, o esôfago é aquele tubo que comunica a faringe com o estômago. Então, já no esôfago, nós temos uma fase inconsciente e involuntária. Por quê? Porque está agindo aí o sistema nervoso autônomo. Então, a partir deste momento, nós não comandamos mais a digestão dos alimentos. É tudo comandado pelo sistema nervoso autônomo. Então, nós temos aqui nessa figura a respiração nasal. Olha o ar passando pela cavidade nasal. Aqui, pela coana, se comunicando aqui com a faringe, que é a chamada rinofaringe. Então o ar penetra aqui pelo vestíbulo nasal, passa pela cavidade nasal e vem aqui para a faringe. Então ele já vem preparado para ocorrer lá a nível pulmonar a hematose. Nós temos aqui a boca. Vejam que o alimento, quando ele passa aqui pela boca, ele vai diretamente aqui para o esôfago. Por que que ele vai diretamente para o esôfago? Nós temos aqui uma cartilagem ímpar da laringe chamada epiglote. E a epiglote, ela está aderida à base da língua. Numa deglutição normal, nós vamos ver depois em outros slides, em outras figuras, que a língua, a tendência ela é ir para trás. E como essa cartilagem está aderida à base da língua, ela vem também para trás, fechando aqui então a glote, que é esse espaço que comunica a faringe com a laringe, que é por onde o ar passa. Então o alimento ele não cai aqui na laringe, nas vias aéreas respiratórias, porque a epiglote ela vai fechar a glote. Por isso que é epiglote. Epi, acima. Glote, glote. Então nós temos aqui a fase bucal. Então nós estamos com o alimento aqui dentro da cavidade bucal, sendo mastigado, triturado. É uma fase consciente e voluntária. Então está agindo aí o nosso sistema nervoso central. Então nós comandamos. Então se eu quiser jogar esse alimento para fora, eu jogo. Já aqui, nós temos uma fase da deglutição normal, onde nós estamos deglutindo o alimento. Ele está sendo levado já para o esôfago. Então, essa é a fase faríngea. Ela é consciente até um certo ponto e involuntária, porque ela já está indo para o esôfago. Vejo que a língua ela se posiciona para trás e essa cartilagem que antes estava aqui abrindo a glote, então o ar estava passando naturalmente, esta cartilagem
ela vai fechar a glote para que o alimento possa passar para o esôfago. Então aqui nós temos a fase esofágica, que já é uma fase inconsciente e involuntária. Então a partir daí, o que está ocorrendo? O sistema nervoso autônomo é que vai começar a agir, que é o sistema nervoso que nós não temos comando sobre ele. Então o alimento indo aqui para o esôfago, ele vai para esse tubo para chegar depois até o estômago. Durante a deglutição normal, é importante que haja um perfeito equilíbrio. Então nós temos aqui o equilíbrio muscular da língua, dos lábios e dos músculos da bochecha. Então veja aqui, eu tenho aqui a língua fazendo uma pressão de dentro para fora na face lingual dos dentes anteriores e os lábios uma pressão de fora para dentro. Então esta pressão tem que ser igual tanto na língua como nos lábios. O mesmo ocorre aqui nos dentes posteriores. Veja aqui a face lateral da língua, pressionando aqui a face lingual dos dentes posteriores, e aqui a bochecha, né, os músculos da bochecha, pressionando então a face vestibular desses dentes para lingual. Então essas duas forças também têm que ser equivalentes. Então, o que vem a ser uma deglutição atípica, que não é uma deglutição correta? Se origina basicamente de um desequilíbrio da musculatura entre a cinta muscular periorbital e a língua. Então, esta cinta periorbital muscular é formada pelos músculos periorbital da boca, orbicular da boca e os músculos que ficam na sua periferia. E quais seriam então as causas de uma deglutição atípica? O desequilíbrio do controle nervoso do paciente, tonsilas inflamadas, tonsila palatina, tonsila faríngica, que vai ocorrer a adenoide. Então essas tonsilas inflamadas promovem então uma deglutição atípica. A macroglossia. O que é a macroglossia? É uma língua comprida e larga. Então essa língua comprida, ela faz uma maior pressão nos dentes anteriores, provocando então uma mordida aberta. E essa mordida aberta depois vai fazer com que a língua se interponha entre os dentes superiores e inferiores, provocando então a chamada deglutição atípica. Nesses casos de anquiloglossia, não adianta nós colocarmos aparelhos preventivos, interceptivos, corretivos nesse paciente. O que tem que se fazer aqui é uma cirurgia na língua, que é chamada de glossotomia, que se faz a remoção da ponta da língua. As perdas precoces dentais e os chamados diastemas anteriores também provocam a deglutição atípica. A desnutrição, os fatores simbióticos, que é a sucção do dedo, a respiração bucal, hábitos alimentares inadequados na primeira infância, também ocasionam a deglutição atípica. O diagnóstico, então, durante o ato da deglutição, nós temos um posicionamento atípico da língua. Então a gente pede para o paciente tomar um golinho de água. Então a gente pega um copo, põe um pouquinho de água e fala para o paciente colocar aquela água na boca e engolir. O que vai acontecer? O paciente engole aquela água e joga a língua para frente. Então ele tem uma deglutição atípica.
Então a língua, ela vem para frente e se interpõe entre os dentes anteriores. Nós podemos também falar para o paciente: fala Mississippi. E ele vai colocar a língua entre os dentes e vai soletrar palavras. Ele vai falar Mississippi com a língua entre os dentes. Fala Sicília. Ele fala Sicília. Então, nós temos aí uma interposição de língua que vai ocasionar um problema na fonação desse paciente. A participação da musculatura periorbital com o pressionamento dos lábios e o movimento com a cabeça para baixo, também ocasiona um pressionamento atípico da língua. Sopro ao invés de sucção. O tamanho e tonicidade da língua. A língua não pode ser uma língua grande, comprida, uma macroglossia. Não pode ser uma língua larga, que tem uma tonicidade muito grande. Então ela vai forçar os dentes para vestibular. Então vai ter uma força maior do que os lábios, que tendem a jogar os dentes para a lingual. Cuspir ou acumular saliva ao falar. Então, geralmente, pacientes que têm deglutição atípica, ele costuma salivar com mais frequência e ele acumula saliva na cavidade bucal. E ao falar, ele costuma cuspir. Aqui, importante, a baba noturna. Isso a gente pode observar desde da criança pequena, essa baba noturna. E falar, levar no odontopediatra e explicar o que está acontecendo. A dificuldade na ingestão de alimentos sólidos. Então nós temos aqui um paciente com interposição labial inferior. Veja que essa paciente não consegue fechar a boca. Então ela pressiona os dentes no lábio inferior. Então ela tem uma deglutição atípica. Então a terapêutica da deglutição atípica é a seguinte: métodos funcionais realizados por fonoaudiólogos. Métodos psicológicos feitos por psicólogos através de condicionamento e hipnose. Os métodos mecânicos são executados por ortodontistas. Então são colocados aparelhos que vão impedir que a língua se interponha entre os dentes, as chamadas grades palatinas. Nós temos aqui os métodos mistos, que são os mais indicados. Então é quando nós temos como aliados os aparelhos ortodônticos, os exercícios mioterápicos. Então, ao mesmo tempo que o paciente usa o aparelho ortodôntico, ele faz exercícios mioterápicos, que pode ser executados. O fonoaudiólogo, ele pode mostrar como faz esse tipo de exercício. E o profissional, o ortodontista, também. Tipos de deglutição atípica. Então nós temos compressão atípica de lábio e compressão atípica de língua. Então veja aqui, esta criança, a deglutição com compressão atípica do lábio. Nós temos aqui a interposição labial. Então, pacientes que em repouso, os lábios não entram em contato. Então, não forma aqui aquela linha entre o lábio superior e inferior quando os dois lábios tocam entre si. Nós temos aqui o paciente portador de uma deglutição atípica com interposição de lábio inferior. Ele não consegue fechar o lábio.
olha aqui a vestibularização que esse dente apresenta. Então o quadro final é uma maloclusão de classe 2, divisão 1, com sobremordida profunda. Então nós temos aqui aquela maloclusão de classe 2, onde divisão 1, onde o paciente ele tem uma projeção dos dentes anteriores e superiores para frente. Então veja aqui essa distância, né, essa sobressalência que existe aqui entre o dente superior com o inferior. Como é que nós vamos corrigir isso aí? Nós temos aqui um aparelho chamado placa labioativa, que é o PLA. PLA. P, placa. L, lábio. A, de ativa. Que é o chamado lip bumper. Esse aparelho, ele é colocado aqui nos dentes molares. Tem aqui os tubos soldados às bandas. E tem um tubo aqui 0,45, onde é introduzido então esse arco dentro do tubo. É feita aqui uma baioneta. Essa baioneta vai fazer com que esse escudo ele fique nesta posição. Então ele não consegue ir para trás, porque a baioneta segura. Então nós temos que deixar aqui um espaço entre o escudo e o dente, um espaço de 4 milímetros em média. Então o lábio ele é forçado para frente. E forçando para frente o lábio, o que vai acontecer? Vai haver um exercício nesse lábio, uma fisioterapia nesse lábio. E ele vai ficar um lábio mais forte, com maior tonicidade, fazendo com que esses dentes venham para a lingual. Então nós temos aqui uma vista lateral do lip bumper, da placa labioativa. Isto aqui é um loop. A gente costuma fazer, não é obrigado, mas é bom fazer, porque a gente aumentando aqui esta alça, se eu aumentar essa alça, esse escudo vem para frente. Se eu diminuir, esse escudo vem para trás. Então eu posso controlar então o meu tratamento. É importante que se tenha aqui os ganchos. Esse lip bumper às vezes vem sem gancho, mas sempre que a gente for comprar, procurar comprar a placa labioativa com ganchos. Por quê? Porque eu posso colocar nesse paciente aqui elásticos intermaxilares que vem lá do molar superior até este gancho aqui. Então a gente banda o primeiro molar superior e esse elástico ele fica preso no tubo desse molar e vem aqui nesse gancho dos dois lados e vai forçar mais ainda esse escudo, fazendo com que eu provoque outros movimentos, principalmente o movimento dentário, porque ele não é só utilizado para isso. No caso de fortalecimento do lábio, ele pode ser usado também na distalização dos molares inferiores. Essa combinação do elástico que vem do gancho para o molar é para forçar esse aparelho para trás, para formar aqui no primeiro molar inferior um espaço para distalizar o dente. Às vezes é necessário que coloque aqui um extra bucal para servir de ancoragem, reforço. Então nós temos aqui a placa labioativa afastando meio centímetro ou 4 milímetros ou 5 milímetros da face vestibular dos incisivos inferiores, liberando então a pressão do lábio inferior. Então o lábio inferior, às vezes,
ele é hipertrofiado, então ele força aqui os incisivos inferiores para a lingual. Então, olha aqui o escudo da placa labiativa empurrando esse lábio aqui para frente. Com isso, o que vai acontecer? Esse espaço aqui entre o superior com o inferior, esse dente inferior ele vai começar a vestibularizar até encostar aqui no central superior. Nós temos a placa labiativa fixa, que é aquela que a gente coloca nos molares, fixa entre aspas, né? Porque a gente pode remover aquela placa, mas ela é fixa porque ela está fixada na banda, então não tem perigo de, durante a falar, o paciente, né, movimentar aquele escudo, a placa labiativa. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma placa labiativa removível. Então, essa placa labiativa removível, ela tem a mesma função da outra. Só que tudo que é aparelho removível, nós dependemos da colaboração do nosso paciente. E eu vou dizendo logo para os meus alunos, a gente não pode nunca confiar na colaboração do nosso pacientezinho, porque o pacientezinho geralmente não colabora, poucos colaboram. Então, esse aparelho, apesar dele ser funcional, vai depender da colaboração do nosso paciente. Mesma coisa, um paciente que usa uma placa de contenção de Hawley, quando a gente tira o aparelho, a gente fala para o paciente, usa 1 ano e meio, durante 1 ano 24 horas, os outros 6 meses você vai usar 12 horas. Então, o paciente ele pode ou não usar aquela placa. Se ele não usar, os dentes voltam para a posição original ou quase que voltam para a posição original. Então vai haver sempre um movimento. Aí eles procuram a gente novamente. Então o aparelho removível, a gente tem que procurar evitar esses tipos de aparelhos removíveis. Por exemplo, grade palatina removível. Você vai fazer sempre a grade palatina fixa, cimentada, que aí o paciente não tira. Placa de levantamento de mordida, mesma coisa. Vamos fazer lá um botão de Nance modificado, fixo. Então tá aí a placa labiativa removível. Quando o paciente já vem no nosso consultório nesse estado, um paciente lá que tem seus 9 a 10 anos de idade, nós podemos colocar nesse paciente um aparelho muito eficaz, que é essa placa de Hawley conjugada com A e B, chamada de splint maxilar. Então esse splint maxilar, o que ele vai fazer? Ele vai evitar que a maxila continue sendo projetada anteriormente. Ele vai segurar isso aqui e vai fazer com que a mandíbula deslize durante o seu crescimento até encostar aqui nos dentes superiores, na parte lingual desses dentes. Então aqui nós temos um paciente usando o splint maxilar. Observem que o arco externo ele tem que estar coincidindo aqui com a comissura labial do nosso paciente. Nunca pode estar acima ou abaixo. Tem que estar sempre coincidindo com a comissura, porque senão, se estiver para cima, vai incomodar o paciente. Ele não vai usar o aparelho. Então, nós temos agora aqui a deglutição atípica com pressão da língua, cuja correção é feita com a grade palatina, que está aqui. A mordida aberta, aqui a grade palatina. Veja aqui a língua se interpondo entre os dentes superiores e inferiores.
E muitas vezes o pai ou a mãe da criança falam assim: mas doutor, o meu filho não chupa mais chupeta, ele não chupa mais o dedo. Por que a mordida dele está aberta? E é fácil da gente explicar isso para os pais da criança. O que acontece é que quando esse paciente chupava o dedo ou a chupeta, ficava impedindo que esses dentes erupcionassem. Veja que até tem aqui os mamelões, não houve nem os desgastes dos dentes, porque eles não estão se tocando. Quando a criança perde o hábito de chupar a chupeta ou o dedo, a criança já tem então essa abertura aqui. E a língua, ela se acomoda, olha aqui, ela se acomoda então nesta abertura, evitando então que os dentes erupcionem. Então a grade palatina é colocada para impedir que a língua fique entre os dentes. Então a língua vai bater aqui nessa grade e não vai ultrapassar aqui. Então ela não vai ficar entre os dentes. Então nós temos aqui a pressão lingual anterior, provocando uma mordida aberta anterior, que vai também ter uma mordida aberta com vestíbulo versão, os dentes vestibularizados. Então a mordida aberta anterior com vestíbulo versão e mordida cruzada posterior também a criança pode ter, porque vai haver uma atresia aqui na maxila. Os efeitos do hábito da sucção. Então nós temos a mordida aberta anterior, a distalização da mandíbula. A mandíbula, vejo que o paciente chupando o dedo aqui, ao mesmo tempo que ele impede que os dentes erupcionem, ele está forçando a arcada superior para frente, os dentes superiores para frente. Está vendo aqui? Os dentes vão para frente, eles se vestibularizam. E essa parte posterior do polegar dessa criança está pressionando a mandíbula, ocasionando então a sua distalização. Estreitamento dos arcos superior e inferior. Veja que essa pressão que o dente faz aqui para cima vai ocasionar um estreitamento do arco superior e inferior, ocasionando então as chamadas mordidas cruzadas posteriores. Então nós temos aqui a vestibularização dos dentes superiores anteriores. Por quê? Porque o paciente está empurrando, olha aqui, ó, ele está empurrando os dentes anteriores para frente, para vestibular. Aí vem a interposição da língua. Então a posição projetada durante a deglutição. Então o paciente, quando ele engole, ele joga a língua para frente. Então, como é que nós vamos corrigir isso aqui? Grade palatina. O hábito de sucção da mordida aberta, o tratamento é feito com a grade palatina. Veja aqui, eu tenho uma grade palatina fixa, que é esta aqui, onde nós temos as bandas, que são aqui soldadas nesse fio, com solda de prata. Então nós temos aqui a grade palatina fixa, aquela colocada no paciente, que impede que a língua ultrapasse aqui. Ela bate aqui. Nós temos aqui uma grade palatina removível, que, como eu disse anteriormente, todo aparelho removível depende da colaboração do nosso paciente. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Principalmente o ortodontista, que é especialista na área. O ortodontista, quando os pais levam a criança no orto, vão falar: meu filho tem esse problema, doutor, resolva.
e nós temos que resolver. E qual é a melhor forma de resolver esse problema? Colocando uma grade palatina fixa, que não é difícil colocar. A gente vai fazer a seleção das bandas, vai colocar as bandas aqui nos dentes. Nós vamos moldar esse paciente, vamos colocar essas bandas, a gente tira as bandas, coloca na moldagem de alginato, vaza o gesso e manda para o protético ou para a protética confeccionar então a grade palatina. Aqui o profissional apenas vai fazer a moldagem e vai vazar o gesso. É mais fácil, mas ele vai trazer mais problemas. Então o ortodontista tem que resolver o problema. Ele é especialista na área. E qual a melhor forma? Grade palatina. Ah, porque a grade palatina removível é mais em conta? Sim, só que o trabalho é maior. Este aparelho aqui é chamado placa de mordida, bite block. Vejam que é um aparelho removível, que é colocado aqui na parte posterior. Essa resina, ela vai fazer com que na oclusão levante aqui a mordida do paciente e essa mordida vai se fechando depois naturalmente. Mas por ser removível também é problema. O hábito de respiração bucal, então, geralmente está associada a pacientes com interposição lingual e de lábio. Olha aqui. Então, as causas da respiração bucal. Nós temos obstruções das vias aéreas superiores. Então, essas obstruções são ocasionadas. Quais são os motivos? Desvios de septo. Olha aqui, desvio de septo a um septo normal e aqui o desvio de septo. Numa radiografia panorâmica, todo paciente que nós vamos atender é conveniente fazer a nossa documentação. E fazendo parte dessa documentação, nós temos, além de outros elementos, as fotografias, as cefalometrias, nós temos uma radiografia, que é a chamada radiografia panorâmica, onde a gente vai ver se o paciente tem um desvio de septo, se o paciente tem um problema de sinusite no seio maxilar. Então, este problema aqui, do desvio de septo, causa um problema na respiração do paciente. Ele passa a respirar pela boca. Inflamação da membrana basal. Então, inflamação aqui da membrana que reveste aqui a cavidade nasal. Os cornetos inflamados. Então, a inflamação dos cornetos. Vejo aqui, nós temos aqui, olha, os pólipos nasais. Esses pólipos nasais ocasionam a chamada carne esponjosa que o povo fala. Então, fulano de tal foi fazer uma cirurgia, foi remover a carne esponjosa, que ele não estava conseguindo respirar pelo nariz. Então, essa carne esponjosa, gente, nada mais é do que os pólipos. Então, nós temos aqui um pólipo, um outro pólipo. Quando são vários pólipos, nós temos a chamada polipose. Então, isso aqui a gente encaminha para um otorrinolaringologista, que ele vai resolver esse problema. Olhando aqui pelo vestíbulo nasal, nós podemos ver de um lado um pólipo e do outro lado aqui as conchas nasais. Então essa parte aqui, esse lado aqui está normal, aqui está com um pólipo. Então os cornetos inflamados também
ocasionam uma má respiração nasal. Adenoides. Então, a adenoide, nós já comentamos sobre elas, mas o que vem a ser adenoide? A adenoide, nós temos aqui, olha, a faringe. E na parte mais superior e anterior da laringe, nós temos aqui uma tonsila chamada tonsila faríngica. Esta tonsila faríngica, na criança, ela costuma a se inflamar, ocasionando então a chamada adenoide. Então, nós temos que encaminhar nosso paciente para um otorrino para verificar então o problema, né? Se ele tem uma adenoide, se ele tem pólipo nasal, se ele tem os cornetos ou cartuchos inflamados, se ele tem um desvio de septo, e para depois a gente colocar um aparelho que vai ser uma grade palatina para evitar que a língua se interponha aqui entre os dentes. Nós depois poderemos colocar um aparelho expansor, que é o aparelho de Haas, se for numa criança. Se for numa criança ou numa fase já de adolescente, a gente pode colocar um Hirax. Então olha aqui, a adenoide e aqui a adenoide. A adenoide nada mais é, gente, do que a inflamação da tonsila faríngica. O normal é tonsila faríngica. Quando a tonsila faríngica se inflama, nós temos a adenoide. Então a adenoide, como já foi dito anteriormente, ela veda a passagem aqui do ar da cavidade nasal para a coana. Então o ar não consegue vir passar da cavidade nasal para a faringe. Então o paciente começa a respirar pela boca, ocasionando então uma série de problemas nesse paciente. O paciente respirador bucal, nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós vamos ter uma aula que vai falar somente sobre o respirador bucal. Então aquele paciente que também não consegue respirar pelo nariz, por uma série de motivos, como nós acabamos de ver. Então ele respira pela boca, então ele vai ter aqui o menor desenvolvimento da região nasal, seios maxilares menores, mordida cruzada e uma série de problemas. Então nós temos aqui a atresia da maxila, temos aqui a mordida cruzada, a falta de espaço, e tudo isso vai ser corrigido então com um aparelho chamado disjuntor de Haas, que é esse aparelho aqui, que apresenta as bandas nos primeiros molares superiores e bandas nos primeiros prés superiores. Aqui nós temos a resina e aqui nós temos o parafuso que o paciente vai girando para trás e aqui vai abrir. Aqui essa resina ela é seccionada aqui no meio, então vai forçar aqui a mucosa do palato, os processos transversos da maxila e vai abrir aqui a sutura palatina mediana. Claro que quanto mais jovem é o paciente, maior sucesso vai ter esse aparelho. Esse aparelho aí, ele está colocado num paciente já com dentição permanente, num adolescente. Mas quando a gente se depara com um paciente já com a maxila atrésica, já numa idade de 6, 7, 8 anos, então vamos colocar aí, de 7 a 10 anos de idade, a gente já parte para um disjuntor de Haas. Aí, a única mudança que vai ter é que esse disjuntor, como a criança não tem os pré-molares, ele vai ficar preso no segundo molar descido, as bandas,
e aqui vai ter um gancho que vai ficar preso nos caninos. A gente não pode bandar o canino, porque o canino, na dentição decídua, como todos os dentes decidos, são expulsivos. Então, é melhor que a gente coloque aqui um arco semilunar, por lingual e por vestibular, na dentição decídua, e faça a colagem. Na parte posterior, a gente cimenta as bandas, e na parte anterior, a gente faz a colagem. Isso nós vamos ver depois, então, numa próxima aula. Muito bem, pessoal. Então, por aqui, então, nós encerramos essa explanação sobre os hábitos deletérios.